domingo do mês, culto que é dirigido pelo grupo de louvor Oceano de Unção, com a participação da igreja em nome de Jesus. Eu quero que você nesta noite se disponha na presença do Senhor, amém? Que o Senhor possa tocar na sua vida, que o Senhor possa te visitar nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te damos graças por mais esta rica oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Te damos graças pela vida de cada um dos teus filhos que já chegaram neste lugar, com o coração disposto a te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Te damos graças, Senhor meu Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe segurança, porque até este dia o Senhor nos guardou e nos livrou e nos sustentou em pé. Pai querido, nós temos muitas vezes dificuldades, temos, Senhor, muitas adversidades, mas em todos os dias, em todas as horas, o Senhor tem estado conosco e tem nos livrado, Pai. Deus querido, a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E assim tem sido, ó Pai, porque nós temos visto, Senhor querido, a tua bondade sobre a nossa vida. Nós temos visto, Senhor querido, as tuas mãos, Senhor, e a tua graça sobre a vida de cada um de nós. Nesta noite, Senhor, nós nos rendemos a ti em adoração, em louvor, ó Pai. Deus, que o Senhor tenha, Pai querido, a liberdade nesta noite de vir sobre a tua igreja. Que o Senhor tenha a liberdade, ó Pai, de derramar do teu Espírito, Pai, e nos visitar, alegrando o nosso coração. Em nome de Jesus. Recebe a adoração da tua igreja. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A diaconisa Patrícia. Amém? Amém. Amém. Diácono. Glória a Deus. Eu quero dar uma oportunidade de um louvor na harpa nesta noite, amém? Alguém que esteja com o coração fervendo, querendo apresentar uma adoração ao altar do Senhor. Glória a Deus. A pastora Regiane, amém? Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero louvar o 456 da harpa. Os irmãos me ajudem, amém? Amém. Aleluia. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem busca abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia. Agradeço a oportunidade das palavras do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra para a meditação da igreja. Em seguida, o grupo de louvor já vai adorar o Senhor. Amém? Amados, é um texto um pouco longo e eu até pensei em pular alguns versículos. Mas alguns irmãos não têm oportunidade, né, de muitas vezes estar lendo o texto todo. Alguns são novos convertidos. Então é prudente a gente ler todo o texto para poder entender, amém? Está em 1 Reis 18, a partir do versículo 20. Glória a Deus. Nós queremos nesta noite que o Senhor venha sobre nós. Aleluia. Nós queremos nos render ao Senhor nesta noite. Nós queremos edificar o nosso altar, para que o Senhor venha sobre nós nesta noite. Edificar o nosso altar, o nosso coração. Que haja quebrantamento nesta noite, em nome de Jesus. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram no nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando-se,
movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Amém? Glória a Deus. Essa palavra nós vemos um confronto do profeta Elias, né, que desafiou os 450 profetas de Baal. E ali os profetas de Baal, eles, em grande número, eles clamavam, se cortavam, faziam ali aquilo que podiam na presença do Deus deles, um Deus que não ouve, que não fala, um Deus que é mentira. E esse Deus não atendeu. A Bíblia diz que não houve voz, não houve sequer um movimento. Então ali quando Elias clamou ao Senhor, a palavra diz que o Senhor, ele lambeu toda a água, ele queimou a pedra, ele queimou o holocausto, veio fogo do céu, apenas com o clamor de um homem na presença do Senhor. Aleluia. Então ali foi esclarecido para aquele povo que Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Deus vivo, é o único Deus que tem poder de fazer descer fogo do céu quando assim nós clamamos. Hoje, nesta noite, nós queremos clamar a presença do Senhor, a presença do Altíssimo, o Espírito Santo de Deus. Nós entramos neste lugar, nós já sabemos que Ele está aqui. Ele já estava quando nós chegamos. Nós viemos apenas adorar a esse Deus que é vivo e que é fiel. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que lá na frente ainda, depois de muitas coisas que o profeta viu da parte do Senhor, muitas coisas o Senhor fez através dele, através da boca do profeta. Um pouquinho lá na frente,
ele ainda se entristeceu, se escondeu numa caverna, mas o Senhor foi na caverna, tirou o profeta da caverna, aleluia, porque na caverna não é lugar de homem e mulher de Deus. Estar se escondido não é lugar de homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus tem que estar na presença do Senhor, aleluia, cantando, louvando, adorando, aleluia, em lágrimas, em risos, mas na presença do Senhor. Não é para estar na caverna, homem e mulher de Deus, é para estar na presença do Senhor, aleluia, mesmo em dificuldade, mesmo sendo afrontado, aleluia, glória a Deus, mas está na presença do Senhor, porque a glória é dele, a honra é dele, e todo o poder ele tem, em toda a terra e em todo o céu, em nome de Jesus. Quero chamar o grupo de louvor, o oceano de unção, nós vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Medite nesta palavra, chegue na sua casa, leia, estude, busque mais da parte do Senhor, aleluia, porque grandes coisas Ele tem para fazer, a graça dEle vem sobre a igreja do Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre, amém? Glória a Deus, clamamos ao Senhor nesta noite, fique de pé, aleluia, clamamos ao Senhor, clamamos ao Espírito de Deus nesta noite, buscamos a presença do Senhor nesta noite, nós precisamos sentir a presença do Senhor, precisamos ser tocados pelo Senhor, nós não podemos sair da mesma maneira que entramos, nós entramos neste lugar muitas vezes, aleluia, ficamos olhando para o lado, ficamos pensando em outras coisas, muitas vezes sai uma palavra deste altar, e você está desapercebido, você não presta atenção naquilo que o Senhor fala com você, aleluia, glória a Deus. Venha nesta noite com seu coração disposto a buscar ao Senhor. Venha nesta noite com seu coração disposto a reconhecer que Ele é Deus, aleluia, e Ele vai te mostrar o todo o poder que Ele tem na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és poderoso, e as Tuas misericórdias duram para todo sempre. Aleluia. A Tua igreja está neste lugar, Senhor, e precisa sentir algo sobrenatural da Tua parte, ó Deus. Quebrando o nosso coração nesta noite, Papai. Aleluia. Toca, Senhor, nesta noite com Teu Espírito Santo, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai, porque, Senhor querido, Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Que haja diferença, Senhor, em nossa vida, em nosso rosto, em nosso andar, em nosso falar, que nós possamos ser diferentes no mundo, ó Pai. Nós possamos, Senhor, meu Deus, Senhor, manifestar a Tua glória nas nossas vidas. Aleluia. Sentimos sua glória.
Se manifesta.
Jesus, amém? Já estamos aquecidos na presença do Senhor em nome de Jesus. Quero dar uma oportunidade para as irmãs, amém? As irmãs vão adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus maravilhoso, Jesus. Letícia não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Aleluia. Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas.
Glória a Jesus. É impossível não sentir a presença do Senhor, né, amados? Aleluia, Jesus. A voz do Senhor é tudo. Aleluia. Quando nós falamos que nós não ouvimos a voz do Senhor, nós morremos, é espiritualmente que nós estamos dizendo. Porque muitas vezes a gente passa por alguns dias difíceis e a gente vem na casa do Senhor e o Senhor traz um bálsamo através da palavra. O Senhor traz um alívio, um conforto, uma esperança. E quando nós não entendemos aquilo que o Senhor fala conosco, a gente vai enfraquecendo. Muitas vezes o Senhor quer chamar a nossa atenção com uma palavra mais dura, mas muitas vezes o Senhor quer nos abraçar. Amém? Muitas vezes o Senhor quer que nós nos derramamos, choramos, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Quero dar uma oportunidade de uma palavra de saudação, presbítero Fábio, em nome de Jesus. Amém? Logo após o presbítero Marcos está com a oportunidade de trazer a palavra do ofertório. Amém? Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Apocalipse 21:5. Glória a Deus. Acho que eu errei, irmãos. É 19:5. Perdão. Ou 18:5. Peraí rapidinho, eu vou olhar aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô, irmãos, acho que eu perdi aqui, mas é a passagem que fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Bem, é só isso. É uma fundação, um alerta para a igreja, e assim, entrou como cura na minha alma. Tem mais ou menos há 2, 3 semanas, né? Faz um mês já que minha esposa perdeu o pai dela do sopro, né? E a gente viu um testemunho de uma amiga nossa, assim, de infância. Não é minha amiga, irmãos, de verdade. Ela, quando a gente era muito jovem, assim, foi uma jovem, uma moça, Camila, ela era namorada de um amigo nosso, e ela trazia muita confusão para a nossa turma. E o meu cunhado, né, ele falou que tinha um testemunho dela no Instagram, uma coisa assim, no Face. E quando ele falou isso, já veio na minha cabeça assim: vixe, nossa, Camila. E minha esposa comentou, né, aí minha sogra quis ver, que era um testemunho de cura de um câncer, e a minha sogra quis ver, e eu não quis ver naquele momento. E veio na minha cabeça assim, minha esposa falou, era minha amiga e tal. E eu falei, aí eu pensei comigo assim, né? Sua amiga, só trouxe confusão pra gente. E depois, irmãos, eu acabei vendo o testemunho dela. E eu sei que entrou como uma cura pra mim, porque eu julguei, sem mesmo ter ouvido, eu julguei assim, eu falei assim, vixe, Camila, eu pensei isso mesmo, de verdade, irmãos. Depois, quando eu vi o testemunho, foi um testemunho de cura de um câncer. Aleluia. Hoje ela é uma médica, né? Nessa mesma área que ela foi curada desse câncer. E ela contou esse testemunho assim. Apocalipse 21:5, amados. Obrigado, pastor. E eu vi esse testemunho dela. E ela contou assim um testemunho, sabe, irmãos, de 15 minutos. E no final do testemunho, assim, ela falou, ela terminou assim, ela contando a história, né? Que ainda que ela teve a cura, hoje ela é formada em medicina nessa mesma área, nada disso teria acontecido se não fosse a mão do Senhor. E ela glorificou o nome do Senhor. E para mim, assim, no meu coração, naquele momento, eu falei que eu ia testemunhar na igreja, eu ia falar, e hoje eu tive a oportunidade. Então, irmãos, Deus, ele faz nova todas as coisas. Eu vou ler aqui, tá? E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia! Né, Deus usou na vida dela. Eu, por lembrar do passado dela, acabei pensando isso antes mesmo de ver. Mas fica aqui, irmãos, um alerta para nós, né? A gente não pode julgar ninguém, independente de qualquer coisa. Às vezes ela poderia não ser crente, mas hoje ela é uma cristã, ela glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus, e aleluia. eu agradeço, porque para mim entrou cura na minha alma naquele momento, tá bom? Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória. Glória a Jesus. A graça e a paz, irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Eu queria ler com vocês Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Ou Eclesiástico, né? O pregador que reúne para ensinar. Em Eclesiastes tem bastante conselhos. E uma palavra muito interessante da Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Para a gente estar orando pelas ofertas, dízimos. Eu queria ler em outra tradução, mas eu vou ler dessa aqui. Amém? Diz assim, ó, tudo quanto te vier na mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Só até ali, irmãos. Aleluia. Tem uma tradução que fala assim, tudo que vier na mão para fazer, faze conforme o teu melhor. Né? E pensando nisso, né, nós podemos trazer isso também para as nossas ofertas. Né? O pastor falou aqui na quarta-feira passada, Jesus ele observava tudo no templo, né? Lucas 21. E como as pessoas ofertavam, né? E não tem nenhum maior observador do que o Senhor, irmãos. Verdade, Né? Deus. Não tem ninguém que observa melhor do que o Senhor Jesus. E ele observava. E a Bíblia vai dizer que muitos davam várias grandes quantias, né? Naquele dia acho que o pastor ficou louco de feliz, né? Uns pediam cartão, maquininha de cartão, outros pediam, né? Sei lá o que. Mas Jesus olhou para uma viúva pobre que lançou 2 pequenas moedas. E quando fala 2 pequenas moedas, não está falando de valor, irmãos. Hoje seria uma moeda de 5 centavos, talvez uma de 10 centavos. E talvez ia dar mais trabalho para o diácono contar na hora da oferta, né? Mas Jesus falou, ela deu mais do que todos. Glória a Deus. Porque todos davam o que lhes sobejava. Porém, ela deu todo o seu sustento. Amém. E essa é a maior oferta na Bíblia, tirando Jesus, né? Tirando Jesus, essa é a maior oferta. Porque a oferta ela não sai do bolso, ela não sai da carteira, ela sai daqui. Né? Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Quando nós ofertarmos é segundo o que nós colocamos no nosso coração. Né? E que nessa noite nós podemos dar um negócio melhor. Tudo quanto te vier nas mãos, faze conforme a tua força, faze o teu melhor. Eu queria orar por você que vai ofertar, por você que vai dizimar. Que o Senhor continue abençoando sua vida, prosperando, dando toda a provisão necessária. Amém? Ele continue te guardando no seu emprego, né? Te conservando ali onde você traz o sustento para sua casa. Porque tem uma frase, um amigo meu que é verdade. Nós trabalhamos com as nossas mãos para que Deus traga o sustento. Não é? Então, não é só nós, irmãos. Se não for a graça, se for o Senhor, amém? O salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil é acordar antes do globo rural e dormir depois do programa junto. Em vão enviar o sentinela vigiar a cidade, irmão, se o Senhor não edificar. Amém? Amém. Mas eu creio que o Senhor está edificando, né, as nossas vidas e oferte hoje o seu melhor. Amém? Não é ser melhor que o Marcos, não, é ser melhor que você mesmo. Faz o teu melhor. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças, orar. Você quer ofertar, oferte. Amém, irmãos?
Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor. Segundo essa palavra, Senhor, que nós possamos nessa noite, Senhor, não dar qualquer coisa para o Senhor, mas dar o nosso melhor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor observou aquela viúva no templo, que sabemos que o Senhor tem observado como temos ofertado, Senhor. Senhor, que nós possamos ofertar com o coração grato, Senhor, porque quando nós ofertamos é por causa do amor que nós temos pelo Senhor, é gratidão no nosso coração, Pai. Por isso, Senhor, peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, os ofertantes, os dizimistas dessa casa. Continue conservando, prosperando, provendo, Senhor, todas as coisas necessárias, Senhor, para que todos venham conduzir as suas casas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue dando recursos para essa igreja, para que sejam canalizados, Senhor, para o mantimento dessa casa, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, para que o progresso do Teu reino, Senhor, seja uma realidade em nós. Em nome de Jesus, Senhor, visita-nos nessa noite e que nós possamos ter um coração grato ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa música para o Senhor, amém? Amém. Derrama sobre mim, é como o sol, quando insiste em me acordar. Com esses montes ao meu redor, Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta Teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da glória. Aleluia. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Aleluia, Oh, glória. Santo é o Senhor. Aleluia. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do bar em tuas mãos sai algo bom, o que dizer a obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse
todas as coisas e Aleluia. também sou seu. Porque Ele, para Ele, são todas as coisas e também sou seu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço muito a Deus. Glória a Deus. Quero dar oportunidade para o Diácono Márcio fazer a oração, apresentar nosso pastor Jefferson, para trazer a palavra nesta noite. Já quero agradecer a participação do grupo de louvor neste culto, em nome de Jesus. E as considerações finais, nosso pastor Emerson vai trazer. Amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Peço que todos colocam de pé para orar pelo nosso servo, nosso pastor Jefferson, para fazer a palavra nesta noite. Querido Deus, Pai amado, até aqui já te agradecemos, Pai, porque cultuamos essa oportunidade, Deus, diante da tua presença. através das oportunidades, Diante dos louvores e da adoração, ó Deus, que estamos agora aqui na chegou a vossa hora, Pai, mais presença. aguardada, que onde o Senhor fala conosco Sim, através da querido sua Deus. palavra, Pai amado. A sua palavra Deus que liberta, poderoso, Pai, que transforma, Pai, Em que nome nos de salva. Jesus, A Pai. palavra que de Gênesis e Apocalipse, Senhor, Sim, aponta Jesus. para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já colocou uma palavra Sim, no meu coração Deus. do pastor Jefferson, que eu sei, Aleluia, Pai, Jesus. que ele possa falar poderosamente através Em da nome tua de voz, Jesus, Pai. Pai. E que a partir de agora também o Senhor Sim, derrame Jesus. suas bênçãos, derrame sua Aleluia, proteção Espírito sobre ele, Pai. Em qualquer investida, Amém, Pai, do Jesus, inimigo, que caia sobre caia por nesta terra agora, noite. Pai. E que nós agora também prestemos Sim, ainda querido mais Deus. atenção, Pai, naquilo que o Senhor quer Aleluia, falar Jesus. conosco. E eu já assim já te agradeço. Em nome de do Pai, do Jesus. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, a qual fazemos parte neste dia. Se não funcionar, pega isso aí. É o branco. A qual o Senhor nos proporcionou esta noite na presença dele. Louvado seja Deus. Eu quero, junto com a amada igreja do Senhor, pedir que a amada igreja do Senhor nessa noite abram as vossas escrituras no livro de Atos, capítulo 16, verso 16 ao 26, louvado seja Deus. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 16, verso 16 ao 26. A palavra do Senhor nessa noite vai nos dizer assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade
e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu quero deixar somente o verso 25 e 26 para a amada igreja do Senhor, que vai nos dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Podeis tomar vossos assentos, glorificando o santo nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos nesta noite diante de um culto de louvor e adoração ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Mas não estamos aqui para cantar qualquer coisa para o nosso Senhor. Não estamos aqui para levantar ruídos na presença do Senhor Jesus. Mas estamos aqui para levantar uma arma espiritual nesta noite. Louvado seja Deus. Podemos ver que Paulo e Silas, eles passaram por provas na verdade. Uma verdade espiritual que Deus, nesta noite, quer deixar gravado em nossos corações. Deixar para a amada igreja dele nesta noite. Quem sabe adorar nunca fica preso. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, no meio da prisão, adoraram e as cadeias se romperam. Louvado seja Deus. O crente fiel, ele não adora porque está tudo bem. Ele adora porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso de nossas vidas. Louvado seja Deus. Assim como a lâmpada, que ela não depende do ambiente, ela vai depender da energia que ela carrega. O cristão, ele jamais vai depender da situação para brilhar. Ele vai depender da verdadeira presença do Senhor Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. E naquela prisão eles estavam feridos. Eles foram injustiçados. Eles foram açoitados, acorrentados, jogados na parte mais escura de uma prisão. Qualquer um de nós poderíamos murmurar. Qualquer um de nós poderíamos desistir. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não funciona como qualquer um. Naquele momento, Paulo e Silas adoravam ao Senhor Jesus. E Deus respondeu, não com a emoção a qual eles estavam adorando, não com arrepio, mas com um grande terremoto veemente em meio à multidão. Não era só apenas um canto. Isso era uma guerra espiritual a qual Paulo e Silas enfrentavam. Isso era uma arma
Isso era uma autoridade que eles tinham pelo poder do Senhor Jesus naquele lugar. E aquele movimento, aquele terremoto, fazia parte do Deus Todo-Poderoso, que estava sobre o céu, derramando o terremoto no meio daquele lugar. Hoje Deus está chamando a cada um de nós neste momento para um nível de adoração que é contra as trevas, que é poderosa para abrir qualquer porta que esteja fechada. Louvado seja Deus. A adoração, ela transforma ambientes. A prisão era lugar de dor para Paulo e Silas. Era lugar de injustiça. Era lugar de gritos. Era lugar de trevas. Mas quando a adoração verdadeira de Paulo e Silas, naquele lugar, subiu, o ambiente mudou. E quando estamos adorando ao Senhor, seja em nossa casa, seja no meio da rua, seja em nosso trabalho, algo diferente acontece. Louvado seja Deus. O ambiente da sua casa vai mudar. A guerra que havia no ambiente vai mudar. O ambiente de culto a qual estamos muda com a adoração a qual elevamos ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Tem gente que só vai se libertar só de ver você permanecendo na adoração. Louvado seja Deus. O livro de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Louvado seja Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, vai nos dizer assim: e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Verso 14. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor entrou naquele lugar quando Paulo e Silas adoravam ao santo nome dele. Louvado seja Deus. Em Isaías capítulo 61, verso 3, podemos também ver: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Assim diz as Escrituras: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vestes de louvor naquele lugar, mesmo com o espírito angustiado, eles apresentavam louvores na presença do Senhor. E todos que estavam ao redor deles escutavam a adoração. Se o ambiente que você esteja está pesado, não é hora do silêncio, é hora de você adorar, é hora de você clamar o santo nome do Senhor Jesus, para que as cadeias se abram, se rompa, e a presença do Altíssimo Deus esteja com cada um. Louvado seja Deus. É hora de adorar até o céu descer, é hora de clamar até sentir a presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração, ela é uma arma contra o inferno. Deus, ele respondeu
a adoração de Paulo e Silas sem um aviso prévio, sem uma demora, sem um protocolo exigido. O terremoto ele não destruiu, ele apenas sacudiu alicerces e abriu as portas das cadeias. Louvado seja Deus. Deus ele move estruturas que o homem não pode tocar. Aleluia. Às vezes Deus não muda a prisão. Primeiro, ele muda os alicerces que ninguém vê. Como Paulo e Silas adorou e as portas se abriram, os alicerces tremeram. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos a glória do Senhor naquele lugar. O louvor ele não é passatempo na igreja. Ele é uma espada desembainhada, é uma flecha lançada em cada coração, é uma bomba espiritual no meio das trevas, para quebrar correntes, para romper barreiras em nosso meio. Louvado seja Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Deus ele derrotou o inimigo quando o povo começou a cantar. Quando o ambiente estiver pesado, quando as batalhas estiverem chegando, adore mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às circunstâncias, que o Senhor escutará a sua adoração. Louvado seja Deus. O salmista, no livro do Salmo 149, versos 6 ao 9, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança nas nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Essa honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. O louvor amarrará todas as cadeias. A sua adoração amarrará todas as cadeias nesta noite. Louvado seja Deus. O diabo não teme ao volume da tua adoração. O diabo não teme a música bonita que você adora. O diabo ele teme aos verdadeiros adoradores, aqueles que estão de pé, adorando de todo o coração, de toda a alma na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Quando você abre a boca para adorar ao Senhor Deus, o inferno ele perde a força, ele recua, ele cai e ele é destruído. Louvado seja Deus. A adoração ela vai arrebentar todas as cadeias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E as Escrituras Sagradas nos diz que todas as portas se abriram das cadeias e todos se soltaram. Não foi só para Paulo, foi para todos que estavam ao redor daquele ambiente. Não foi só para Silas. Aquela adoração chegou ao trono de Deus. E houve um grande terremoto. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. E toda aquela prisão sentiu a glória e a presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso, quebrando todo laço, quebrando todo embaraço. Louvado seja Deus. Mas sabe o que isto significa? Pergunte para o seu irmão que está do seu lado nessa noite. Pergunte para o seu irmão que está ao seu lado o que isto significa. Louvado seja Deus. Significa que quando você adora,
Deus liberta aquele que está do seu lado preso. Quando você adora, o poder se espalha ao seu redor. Quando você adora, algo diferente acontece no ambiente. Louvado seja Deus. Aleluia. Profeta Isaías, no capítulo 10, verso 27, vai nos dizer assim: louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da tua unção. A unção despedaça o jugo, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, há uma palavra, aquela que liberta verdadeiramente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação acontece, louvado seja Deus. A cadeia espiritual, ela não cai com a força. A cadeia espiritual, ela não cai com conselhos. A cadeia espiritual, ela não cai com remédios. Mas a cadeia espiritual, ela vai cair com a presença do Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. A adoração, ela abre as portas que o homem fechou. Aquela porta aonde Paulo e Silas estavam presos, somente o próprio Deus, com um vento veemente, pôde quebrar todas as cadeias. Aquela prisão, ela tinha portas grossas, trancas e guardas que estavam ao redor para ver se ninguém sairia. Mas quando a verdadeira adoração de Paulo e Silas subiu, o impossível aconteceu naquele lugar. Louvado seja Deus. O salmista, no livro dos Salmos 24, verso 7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: louvado seja Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O salmista aqui vai nos dizer que este salmo, ele é um grito de guerra para a igreja do Senhor Jesus. Devemos clamar, devemos adorar mesmo em meio às prisões. Adorar ao Senhor Todo-Poderoso, louvado seja Deus. A porta que Deus abre, não tem inferno que feche. A porta que Deus fecha, não tem homem que possa abrir. E a porta que Deus abre, por causa da sua adoração, não precisa de chave alguma, louvado seja Deus. A sua verdadeira adoração, ela é um impacto para quem está ao seu redor, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja ao lado dos seus amigos. Saiba que a sua adoração, ela rompe qualquer coisa, louvado seja Deus. O diabo, ele não teme gente que reclama. Ele teme ao crente que ora, ao crente que adora em meio à luta. Louvado seja Deus. Naquele momento, esta passagem nos mostra que os presos escutavam a verdadeira adoração de Paulo e Silas. O carcereiro escutava a verdadeira adoração de Paulo e Silas. E aquilo começou com hinos
que virou salvação naquele ambiente. Louvado seja Deus. Aquela verdadeira adoração, ela trouxe evangelização naquele lugar. Aquela verdadeira adoração, ela trouxe libertação no meio daquele lugar. A verdadeira adoração, ela trouxe a cura naquele ambiente. A verdadeira adoração, ela salvou aqueles que estavam naquele ambiente. E a verdadeira adoração transformou uma prisão em igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em nosso meio não é diferente. Quando adoramos ao Senhor, portas se abrem e o inimigo cai sobre terra. Louvado seja Deus. Deus, ele responde sem aviso. Ele vem sem demora. E ele vem sem o protocolo, a qual muitas das vezes achamos que há protocolos para a vinda do Senhor Jesus. O terremoto não destruiu aquele ambiente. Ele apenas sacudiu e abriu todas aquelas portas. E Deus, ele move estruturas que o homem jamais pode tocar. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. O salmista, no livro de Salmos 40, verso 3, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: louvado seja Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Jesus. Aleluia. Muitos verão e temerão quando você abrir a sua boca, adorar ao Senhor, clamar em voz alta ao santo nome do Senhor Jesus, com um cântico novo de adoração na presença do Altíssimo Deus. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, verso 16, vai nos dizer assim: louvado seja Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. A sua luz, ela brilha enquanto você adora. Louvado seja Deus. Tem gente que te observa, tem gente que vai depender da sua adoração. Tem famílias esperando você abrir a sua boca, evangelizar, adorar, clamar o santo nome do Senhor, para o mover do Senhor acontecer. Louvado seja Deus. Verdadeiros adoradores geram mudanças no ambiente em que habita. Louvado seja Deus. Não apenas Paulo e Silas foram libertos, mas todos que receberam o impacto do Senhor Jesus. A adoração verdadeira, ela não vai libertar só você, ela vai libertar a todos que estiverem ao seu redor, a todos que estiverem te ouvindo. Louvado seja Deus. Quem está preso por dentro, quem está travado espiritualmente, quem perdeu a força de adorar Altíssimo Deus, quem esteja com as portas fechadas, quem está com as cadeias internas, quem precisa do renovo no louvor, saiba que a sua adoração, ela rompe barreiras. Ela traz o terremoto, assim como trouxe naquele ambiente a qual se encontrava Paulo e Silas. E há renovo, e há transformação, e há libertação, e há cura no meio de vós. Quando você abrir a sua boca para adorar o Deus de Paulo, o Deus de Silas, vai abrir portas e quebrar as cadeias,
mesmo em meia à noite, Paulo e Silas adorando, mesmo ferido, eles oraram, mesmo cercado, eles cantaram ao Senhor Jesus. Porque quando o verdadeiro cristão adora a Deus, ele se levanta, cadeias são quebradas, portas são abertas e vidas são transformadas na presença do Senhor Jesus. A sua verdadeira adoração, ela sobe ao alto sublime trono de glória do Senhor Jesus e quebra todos os julgos. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje Deus, Ele quer provocar um verdadeiro terremoto espiritual em nosso meio. Ele quer impactar este ambiente, assim como Ele impactou aquele ambiente onde estava Paulo e Silas no meio da prisão, adorando, clamando ao santo nome do Senhor. Mesmo em meio a lutas e dores, possamos ser verdadeiros adoradores na presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Possamos abrir a nossa boca, possamos com o nosso coração quebrantado adorar ao Altíssimo Deus, proclamar o santo nome dEle, louvado seja Deus, para que portas possam ser quebradas, para que cadeias possam cair, louvado seja o nome do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam ao Senhor. E todas as estruturas se moveram. O impacto a qual todos sentiram. E quando foi sentido este impacto, a palavra do Senhor vai nos dizer que acordando o carcereiro, no verso 27, e vendo todas as portas da prisão, tirou a espada e quis tirar a sua própria vida. Porque ele achou que todos os prisioneiros tinham fugido. Porque aquele guarda, ele estava ali para guardar aquele ambiente. Mas a presença do Senhor, o impacto que o Senhor fez naquele lugar, todos os presos estavam no mesmo lugar. E foi através daquela adoração, através daquele clamor de Paulo e Silas, que houve salvação naquele lugar, que houve transformação naquele ambiente, que houve transformação e libertação de uma família, louvado seja Deus. E podemos ver que Paulo, ele clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, quando aquele carcereiro quis tirar a sua própria vida. Mas foi através da adoração de Paulo e Silas que aquele carcereiro recebeu a salvação, o renovo do Senhor na vida dele. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Mesmo em meio ao cárcere privado, mesmo em meio às lutas e adversidades, o Senhor, ele rompe barreiras, o Senhor traz a cura, o Senhor traz a libertação em nosso meio, louvado seja Deus. E aqui eles disseram para aquele carcereiro: crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E tomando ele consigo aquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Todos aqueles que estavam naquele lugar foram batizados. E houve um grande mover do Senhor Jesus naquele lugar. Onde a presença do Senhor está, algo tem que acontecer. Onde a presença do Senhor está, o ambiente muda, louvado seja Deus. E onde a sua adoração está, o Senhor se faz presente para romper barreiras, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor
vai nos dizer no verso 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que os vos soltasse. Agora, pois sai e ide em paz. Foi através da adoração de Paulo e Silas, do mover do Espírito Santo do Senhor, daquele terremoto, daquele vento veemente, que houve a restauração, que houve a libertação, que houve salvação na casa daqueles que estavam naquele ambiente. É através da presença do Senhor em nossas vidas, através da nossa adoração, através do nosso falar na vida de alguém que muitas das vezes está em uma cadeia espiritual preso, que recebe o renovo do Senhor, que recebe o batismo do Senhor, que recebe a libertação do Senhor Jesus. E quando Paulo e Silas recebeu a notícia de que os magistrados mandaram os soltar, creio eu que eles sabiam que era o próprio Deus, colocando eles para fora daquele lugar, porque era um tempo a qual o Senhor preparou para eles estarem naquele lugar, para que houvesse salvação, para que houvesse transformação naquele ambiente. E onde o cristão está, tem que haver mudança, tem que haver renovo do Senhor, tem que haver transformação do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Possa ser no meio de um transporte coletivo, possa ser num farol fechado, mas leve a palavra do Senhor, evangelize almas, porque tem pessoas que estão presas em cadeias que nunca imaginam que estão presas na mão do inimigo. Louvado seja Deus. Quantos estão aí afora e encontramos e às vezes esquecemos de pregar o verdadeiro evangelho, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Louvado seja Deus. É através da nossa adoração, é através da nossa oração, é através da nossa renúncia que as cadeias se quebram, que portas se abrem e o inimigo cai sobre terra. Louvado seja Deus. Mesmo que você esteja ferido, ore ao Senhor. Mesmo que você esteja cercado, cante e adore ao Senhor Jesus. Não se importe com as circunstâncias, mas saiba que o renovo do Senhor chegará sobre vossas vidas. Louvado seja Deus. Porque quando um verdadeiro adorador adora, portas não permanecem fechadas, o inimigo cai sobre terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Cadeias são quebradas e vidas são transformadas através da nossa adoração, através da nossa oração, através da nossa renúncia, através da nossa preparação na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É através do renovo do Senhor que temos autoridade para expulsar demônios. É através da presença do Senhor que profetizamos sobre vidas. É através da presença do Senhor que profetizamos sobre aqueles que estão enfermos. É através da presença do Senhor e da autoridade do Senhor que os cegos enxergam, que os surdos escutam, que os paralíticos andam.
É através do Senhor e da autoridade que Ele coloca sobre as nossas vidas. Imponhamos as nossas mãos na vida dessas pessoas, que elas recebem a libertação e o renovo do Senhor Jesus. Mesmo em meio à luta, devemos adorar. Mesmo em meio a dores, devemos adorar ao santo nome do Senhor. Devemos ficar posicionados na presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Nada pode calar a boca de um adorador na presença do Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estou finalizando, louvado seja Deus. Mas antes de finalizar, eu só quero deixar algo a qual o Senhor chamou muito a minha atenção. No verso 25, que era perto da meia-noite, a qual Paulo e Silas adoravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Não se importe qual seja a hora, adore ao Senhor. Não se importe o ambiente que você esteja, adore ao Senhor. Mesmo se as lutas vir, adore ao Senhor Jesus, porque a sua adoração, ela chega no alto sublime trono de glória, e o Senhor traz a resposta, quebra jugo, despedaça, louvado seja Deus. Eu gostaria nesta noite de estar orando pela amada igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nessa noite Ele vai libertar os cativos, os oprimidos, Ele vai quebrar barreiras, Ele vai abrir portas do céu, louvado seja Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, esta porta aqui está fechada, está difícil de abrir. Não tem nada difícil para o Deus que eu sirvo. Não tem nada difícil para o Deus que você serve nesta casa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Se para nós é impossível, para Ele não é impossível. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre vossos pés, curvar vossas fontes nesta noite, louvado seja Deus. Aleluia. Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, é mediante a Tua santa palavra, a qual, ó Deus, foi ministrada, ó Deus, neste altar, Pai, que eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, quebre todas as barreiras do inimigo, ó Pai. Assim como Paulo e Silas, ó Deus, adoravam, ó Deus, à meia-noite, nós estamos aqui clamando a Ti, Pai querido, para que o Senhor venha abrir, ó Deus, todas as portas que estejam fechadas, Pai. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai querido. Ah, Espírito Santo do Senhor. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Mas nesta noite, ó Deus, eu quero te pedir, Pai querido, aqueles que sejam, ó Deus, prisioneiros cativos, o Senhor possa trazer a libertação e o renovo do Senhor, Pai. Que através, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, a qual foi pregada, ó Deus, neste altar, almas possam se render na Tua santa presença, Pai. Assim como aqueles presos foram libertos, possamos ser libertos, ó Deus, da opressão, Pai querido, do inimigo, da seta, ó Deus, a qual o inimigo lança contra as nossas mentes, Pai. Que possamos, ó Deus, adorar, exaltar o santo nome do Senhor, bendizer a Tua santa presença neste lugar, Pai querido, como um cântico novo, ó Deus, em nossa boca, Pai querido. Eu quero, ó Deus, a Ti, ó Deus, entregar, ó Deus, a cada departamento, ó Deus, desta casa de oração, ó Pai. Que o Senhor vai quebrando todas as barreiras do inimigo, quebrando todas as cadeias, Espírito Santo de Deus, trazendo o renovo do Senhor, ó Pai querido e Pai
amado, trazendo, ó Deus, a purificação, ó Deus, em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que nesta noite possa haver libertação, ó Pai amado, nesta casa, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que com o coração quebrantado na Tua santa presença, Pai amado, possamos render louvores a Ti, ó Deus. Possamos proclamar o santo nome do Senhor, ó Deus, a toda esta nação, ó Pai amado. Paulo e Silas, eu creio, ó Deus, que na Tua palavra foi levado aquele cativeiro, ó Pai, para libertar, ó Deus, aqueles prisioneiros, Pai querido. E assim, ó Deus, somos nós, Pai querido. Às vezes somos levados, ó Deus, ao cativo, ó Pai amado, para fazer aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Mas eu te peço, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa quebrar, ó Deus, todos os grilhões de nossas vidas, ó Pai amado. E que o Senhor possa, ó Deus, receber, ó Deus, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, ó Deus, a qual entregamos, ó Deus, a Ti, Pai querido e amado. Ó Espírito Santo do Senhor, traga o renovo do Senhor sobre esta casa. Meu Deus e meu Pai, se há alguém em nosso meio, Pai querido, que esteja, ó Deus, com a mente, ó Deus, confusa, o Senhor vai trazendo renovo nesta noite. O Senhor vai trazendo a libertação, ó Deus, espiritual nesta noite. Quebra todas as barreiras, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, e já te glorifico e bendigo o santo nome do Senhor Jesus, ó Pai. E te agradeço, ó Deus, por essa noite, trazer, ó Deus, a Tua palavra sobre este altar, Pai querido. E que a Tua amada igreja não saia daqui dispersa, mas saia, ó Deus, com o coração ardente, com a chama ardente, ó Deus, nesta palavra, e que eles possam, ó Deus, desmiuçar, ó Deus, cada palavra, ó Deus, cada texto, ó Deus, a qual trouxe nesta noite, na Tua santa presença, diante da Tua casa, ó Deus, possamos receber o renovo, a libertação, Pai querido, em nosso meio, na nossa família, ao nosso derredor, ó Pai querido. Eu te peço, Senhor Jesus, visite este bairro, Pai querido, traga a libertação, tire todas as trevas do nosso caminho, que possamos ser luz a brilhar com a nossa adoração, Pai querido, verdadeiros adoradores do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Deus, nesta noite, Pai, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu poder, ó Pai querido. É o que eu te peço, é o que eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos numa igreja do Pai Senhor. Amém. Deus continue abençoando a vida e o ministério do pastor Jefferson. Amém. Sua família, sua casa. Interessante que ele bateu bastante na tecla de adorar em meio à luta, né? Na verdade, a adoração é só em meia luta. O que faz um cântico virar adoração é a luta. A diferença. Por que Paulo adorou? Porque ele estava na luta. Se ele tivesse uma rede, não seria adoração, seria um cântico. O que transforma o louvor em adoração é a luta. Amém, amados? E que nós possamos pegar essa palavra e verdadeiramente colocar em prática. Amém? Colocar em prática essa palavra, como servo de Deus trouxe e enfatizou aqui no início, que é uma arma espiritual muito poderosa. Hoje tem muito apresentador, né, irmão? Tem muita gente que se apresenta, né? Mas adorar mesmo, adorar. Não estou falando apresentador, não. Apresentador, tem muita gente, né? Mas adoração, em meio à luta, em meio à tempestade, em meio às guerras, é difícil. Mas quando tem, Deus se manifesta. Amém? Deus se manifesta. Quarta-feira, amanhã nós temos
a nossa teologia. Estamos já encerrando também, o ano está findando e a igreja vai ficando mais vazia, né? Eu me entristeço, porque eu acho assim que, por mais que alguns irmãos verdadeiramente saem de férias, né, vão viajar, isso é notório e é normal, né? Os irmãos viajarem, enfim. Mas podendo, amado, esteja na casa de Deus, em nome de Jesus, amém? Esteja na casa de Deus, né? Em nome de Jesus. Então nós vamos afindando a teologia daqui a alguns cultos, 2 ou 3 cultos, né? Quarta-feira nós temos, é a terceira, né? Terceira quarta-feira, tá? Do ensino, da campanha, né? Aí, amados, a gente está no terceiro ensino, vamos fazer 5 ensinos. Aí a pessoa fala, mas eu não aprendi, eu não sei. Aí é só se bater, né, mano? Só se tirar a cinta e bater, porque aí não tem como. Porque nós estamos ministrando a palavra como foi ministrada a palavra nesta noite. Aleluia. A palavra, ela confronta, irmão. A palavra, ela vem para te transformar, para te colocar de ponta cabeça. A palavra, ela vem para te colocar uma crise. Você sai em crise com a palavra. Porque a palavra não é de homem, é de Deus. Amém, amados? A palavra, ela não vem para te deixar bom. Nossa, fiquei bom hoje. A palavra ela te vira do avesso, mano. Porque a palavra é de Deus. Os valores são de Deus. Amém, amados? Então, quando nós ouvimos a palavra, ela realmente... ela nos confronta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, quarta-feira nós temos a campanha. Aí sexta-feira nós temos a oração. E no domingo nós temos a ceia do Senhor. Só que antes do domingo, o presbítero já está ali quase pulando aqui. No sábado, irmão, o que nós temos no sábado? Culto não dos jovens, mas culto com os jovens. Amém? E nós vamos estar aqui cultuando com os jovens. Amém? Jovem de 10 a 100 anos. Amém? Glória a Deus. Então venha. Jovenzinho ali de cabelo branco. Deus abençoe, mas é bênção, tá? Então esteja aqui com os jovens. E na ceia, 18 horas, eu quero uma reunião com os obreiros às 17h30. Temos que colocar algumas coisas, as mesmas coisas, né? Mas temos que colocar em pauta, amados, mais uma vez, para o bom andamento da obra do Senhor. Porque falar a gente fala, né? Mas a gente vai falando, entendeu? A gente vai falando, continua falando. Até um dia que vai entrar e vai entender e aí vai dar tudo certo. Amém, amados? Então, enquanto isso, a gente vai fazer uma manutenção aí. Então, domingo, 17h30, uma reunião de obreiros, tá bom? Até às 5:50. É 20 minutos, tá? 20 minutos e 6 horas nós temos a grande ceia aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, quero impecar a bênção apostólica, nós vamos louvar a Deus e vamos para a nossa casa, amém? Tá bom? Pastor Jefferson já orou. A Ludmila também está ali levantando as mãos, por quê? Edifica essa parte que eu vou falar agora aqui, você depois edita, tá? Essa parte. Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com toda a igreja, todos digam amém. Louvemos ao Senhor.